E agora vamos para o pulo do gato. Freud, né, estudou, muitos psicanalistas estudaram, muitos psicólogos. O pessoal está o tempo todo, né, estudando, tentando entender a mente humana, como funcionam os neurônios, como que funciona o corpo humano, como que funciona a doença, como a rigidez, né, o contrair e o expandir. E aí, o pulo do gato é o que eu estou trazendo para vocês. Toda a emoção que foi gerada dentro de nós, desde o momento que a gente foi gerado, desde o momento que o papai e a mamãe se conectou e nasceu aquele ser, todas as emoções vividas por eles foram passadas para nós. Então, tudo que a mamãe viveu, que a gente viveu com a mamãe até 7 anos e meio, a gente é tipo um pendrive da mãe, de todas as informações. Ela vai ficar doente, você ficava primeiro. A criança está irritada porque a mãe está. A criança teve gripe porque a mãe ficou com a imunidade baixa, porque baixou a frequência e a vibração. Então a criança é a conexão com a mãe até 7 anos e meio. E de 7 anos e meio a 14 anos e meio é com o pai, que entra a razão, entra a lógica. Por isso que fala adolescente, agora começou os porquê. Agora ele mudou, porque ele era emoção. Ele estava usando essa parte do cérebro, a parte colorida, vivenciando, experienciando. E a partir dos 7 anos e meio ele começa a viver o lado branco e preto, a razão, a lógica, os números, os porquês. E pode ver que fica, às vezes é gordinho e depois emagrece, às vezes é magrinho e depois engorda, porque está nesse processo de pai e mãe. E tudo que é vivido nesse momento, a nossa criança que viveu aquilo naquele momento, a Roane, que tinha raiva, o meu sorriso era assim, ó, o tamanho dessa gengiva. Quando você olha para um cachorro na rua e ele tá bravo, ele faz o quê? Não é? Então a Roane, ela tava assim, ela tava assim. Por quê? Porque toda manifestação é da criança, com raiva, que não entendeu. Então tem muitas pessoas adultas que tiveram problemas no passado, né? O papai e a mamãe não têm culpa de nada. Tudo que a gente viveu é o que a gente tinha para viver. Só que daí o que acontece? Muitas crianças que foram abusadas, né? Tem tudo um porquê por trás disso também que eu vou trazer nos próximos vídeos. Então toda essa criança que teve esses bloqueios, às vezes até esquece. Quando ela é adulta, ela esquece. Porque a criança interna dela, que está no subconsciente, bloqueia. 95% de tudo que você viveu está gravado no seu subconsciente. E 5% você tem consciência. Então aquela criança que viveu aquilo com 2 anos, com 5 anos, com 7 anos, ela gravou aquela emoção dentro dela. E quando você vai responder, quando você é traída, quando aquela criança se sentiu traída, não quer dizer que ela foi traída, tá? Mas ela se sentiu. Hoje adulta, quando ela se sente traída, ela tem a manifestação da criança. Tem criança que chorava, ficava triste, teve só que brigava. Então quando hoje você grita, quando hoje você tem uma manifestação externa, bruta, ou você se isola, ou você não quer ouvir, você grita e sai correndo, é aquela criança. Porque o adulto, ele não trata desse formato. Só que aquela criança está machucada aqui dentro. Só que quando você vive no superficial, panos quentes, tá tudo bem, engolindo sapo, vai ter problema na tireoide. Porque você está engolindo, você não está sendo você. Não quer dizer que você tem que pôr para fora e brigar com o mundo, mas você tem que ver quem você é. Se você põe para fora, você sabe quem você é. E daí com essa conexão, eu comecei a entender a minha criança. Entendendo a minha criança, comecei a estudar psicanálise, a gente começou a estudar linguagem do corpo, a gente começou a trabalhar nessa parte de medicina ocidental, chinesa, egípcia, e começou a entender o que todos esses povos, como que eles tratam uma doença. Eles vão todo mundo para o hospital, chega lá, o médico faz o que ele tem que fazer. E aí? A doença ficou crônica, a pressão é crônica, a dor de cabeça é crônica, o coração é crônico. Será? Então o que acontece? O que se repete é a sua manifestação. Então se você é uma pessoa, está mandando aquela informação para o corpo, o câncer vai aparecer exatamente 1 ano depois da traição que você não perdoou. Às vezes o pai morreu e você tinha uma ligação muito forte com ele e você não aceitou essa morte até agora. Depois de 1 ano, você vai ter um câncer nos seios.
porque o seio representa traição. Cada órgão vai representar uma coisa. Se for o relacionamento, a traição, a tristeza no relacionamento, você vai ter um problema no pulmão. Se for referente a dinheiro, você vai ter um problema no rim e assim por diante. E trazendo para vocês a conexão do quê? Que tudo está no pai e na mãe. No inconsciente, no curar esse inconsciente. Em curar essa criança, em olhar para ela e lembrar que ela existe. Lembra no começo do vídeo que eu fiz o trabalho no útero? A gente conversou, a gente se conectou com o útero? Então, a gente fez o útero. Depois a gente tem que ir para o próximo passo, próxima fase, próximo passo, passo a passo. Só que tem que ter tempo, tem que ter comprometimento e tem que ter amor por você. Quanto você tem de amor por você? Quantas terapias você já fez? Em quantos médicos você já foi? Quantas coisas você já ouviu? O quanto você gastou de dinheiro? E não teve resultado. Você remediou. Tomou remedinho, passou 3 meses, depois volta. Fez uma terapia, passou, melhorei, sai fora. Então assim, o que a gente veio realmente buscar aqui? O que realmente a gente veio viver aqui na Terra? Quem é você? Você está no emprego que você gosta? Você está sendo melhor todos os dias? As pessoas quando olham para você, elas veem luz? Ou elas veem... O que elas veem quando elas olham para você? O que você está manifestando para o mundo? Para a vida? Para a sua família? Para as pessoas que estão na sua volta? Porque são eles que vão causar a doença no seu corpo físico. A falta de prosperidade na sua vida. São eles, não é quem está longe, não é o presidente, não, é as pessoas que estão próximas. Mas todas elas estão ligadas ao pai e à mãe, que é o que a gente vai estar conversando também nos próximos vídeos.